Fala aí galera, beleza? Pessoal, hoje na videoaula de hoje nós vamos falar de mais um dos fundamentos da química, que agora são os isótopos, isóbaros, isótonos e íons. Você provavelmente, se você chegou no ensino médio, já deve ter ouvido falar sobre esses nomes aí e provavelmente você deve ter ficado com um pouco de medo, assim, nossa, que é esses nomes estranhos aí na minha vida? Nunca vou usar, pra que eu vou usar? É tipo fórmula de Bhaskara, né? Gente, muito tranquilo. Olha, se vocês estão estudando aqui, estão vendo essa videoaula para uma prova que você vai ter amanhã, nessa semana, alguma coisa, ou se você está querendo estudar para o vestibular, para alguma coisa assim, vem que é sucesso, gente. É facinho esse tópico. Vamos lá. Primeira coisa, isótopos. O que são os isótopos? A primeira coisa que você tem que fazer quando você vê a palavra isótopo, você tem que lembrar do P. Esse P aqui, isótopos, isótopos. Significa mesmo número de prótons, P isótopos. Iso é igual e topos é número de prótons. Então, isótopo é mesmo número de prótons. Então vamos lá, gente. O que significa isso aí? Tá, suponha que a gente tenha três tipos de átomos de carbono diferente. Esses três tipos são conhecidos, esse aqui é conhecido como carbono 12, carbono 13 e carbono 14. Lembra desse amigão aqui? Aula de história, datação por carbono 14, lembra? Pois é. Agora a gente está finalmente vendo o que significa esse carbono 14. Pessoal, o carbono mais comum na atmosfera é o carbono 12. O carbono 14 ele é um isótopo do carbono 12. Mas tá, beleza, mas o que significa isótopo? Lembra, mesmo número de prótons. Nessa simbologia, onde que a gente apresenta o número de prótons do elemento? Lembrem que é aqui, né? Esse é o número de prótons desse elemento. Então, nós sabemos que o número de prótons desse elemento é 6. E, pois é, esses números aqui de cima, o que são? Lembram? Que é a massa do elemento, né? Então, podem ver aqui que a massa desse elemento é 12, a desse elemento é 13 e a massa desse elemento é 14. Todos são carbonos, embora tenham massas diferentes. Mas por quê? Porque eles apresentam número de nêutrons diferentes. Lembram que na última aula eu apresentei uma equação para vocês que fala que o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, que o número de elétrons ele é praticamente insignificante de tão pequeno que ele é. Então, se o número de prótons de todos esses elementos são iguais, a única variação, a única diferença desse elemento para esse elemento para esse elemento é o número de elementos, o número de nêutrons que compõem. Então, todos esses aqui são isótopos. Então, quando você ouvir falar de carbono 14 agora, lembra assim, carbono 14 isótopo do carbono 12. Beleza? Então, para dar aqui mais um exemplinho, bem tranquilo aqui, gente. O hidrogênio que a gente conhece, ele é formado por um próton e um elétron, não é mesmo? Tá bom. Agora, mas nós temos isótopos do hidrogênio. O que significam esses isótopos mesmo? Mesmo número de prótons. Então vejam aqui, que aqui a gente tem um próton. Ó, em azul ele está marcado como próton e em vermelho marcado como nêutron. Então aqui nos dois nós temos um próton, só que a diferença é que nesse aqui nós temos um nêutron. Então a massa atômica desse elemento é 2 e a desse elemento é 1. Então nós temos mais um isótopo, que é o trítio, quando apresentam um próton, né, isótopo, e 2 nêutrons nesse caso. Então a única variação desse para esse é o número de nêutrons. Isso que significa isótopo, gente. Tranquilão, né? Agora vamos lá. Isóbaros. Você tem que lembrar. Iso igual e baros é massa.
Então, isóbaros significa que é o mesmo número de massa. E do mesmo jeito a gente representa aqui, lembrem que a massa está aqui em cima, né? Aqui é o número de prótons, aqui é a massa do elemento, a massa atômica. Então, vamos supor que nós temos um átomo de carbono e um átomo de nitrogênio. Vejam que esses dois elementos apresentam a mesma quantidade, o mesmo número de massa. Só que o número de prótons, nesse caso, é diferente. Então, nós podemos descartar de que esses dois elementos são isótopos. Eles não são, porque o número de prótons é diferente. Mas o número de massa é igual. Então, como a gente diz que esse elemento é isóbaro desse elemento. Tanto faz esse elemento ser isóbaro desse, quanto esse desse. Os dois são isóbaros um do outro. Certo? Pessoal, isótonos agora. Esse é tranquilo do mesmo jeito que isótopos, porque a gente tem a letra N aqui no meio, né? Lembrar do N, de isótonos, mesmo número de nêutrons. Tá, beleza. Mas aí você me pergunta, tá, mas nessa simbologia a gente só enxerga o número de massa, né, massa atômica, e o número de prótons do elemento. Como que a gente vai saber o número de nêutrons? Lembrem daquela equação que eu mostrei na última aula, né? A igual a Z mais N. Então, fazendo essa equação, isolando o N, nós temos que o número de prótons, o número de massa, desculpa, é 23, e o número de prótons é 11. Então, fazendo essa subtração, nós chegamos que o número de nêutrons desse átomo é 12. Nesse caso aqui do sódio. E aqui no Mg, no magnésio, fazemos a mesma coisa, né? N igual a 24 menos 12, chegamos que o número de nêutrons também é 12 no magnésio. Então, nós dizemos que esses dois elementos são isótonos um do outro. Tranquilo, né, gente? Bom, última parte aqui da aula, né? Os íons. Pessoal, uma parte muito importante da química, né? Os íons, que é qualquer átomo ou molécula que ganhou ou perdeu um elétron. Tá, não entendi, foi nada. Vamos lá. Significa, quando você fala que algum elemento é um íon, ou alguma molécula é um íon, significa que a carga geral dessa molécula, desse elemento, é diferente de zero. Lembrem na última aula que eu cheguei a comentar para vocês que a carga de um átomo no seu estado fundamental é zero, né? E agora vocês podem ver que a carga geral, nesse caso, é diferente de zero. Então, o que significa? Na última aula eu falei para vocês que para um átomo ele ter a carga geral como zero, a carga fundamental como zero, é necessário que ele tenha o mesmo número de elétrons que o mesmo número de prótons, né? Então, o que significa quando eu digo que a carga geral é diferente de zero? Que ou a gente tem mais prótons do que elétrons, ou mais elétrons do que prótons nessa molécula ou nesse elemento, nesse átomo. Então, significa que essa espécie, né, ela é eletricamente carregada. E eles são divididos tanto em íons positivos, que são conhecidos como cátions. Lembrem desse nome, porque ele é muito importante, ele vai ser usado muito, ele vai acompanhar a gente nessa trajetória. Ele é muito importante, esse nome cátions, que significa que ele perdeu um elétron. Calma aí, vai ficar uma confusão na cabeça de vocês, mas daqui a pouco eu vou solucionar isso daí. Então vamos lá. Então, íons negativos são chamados de ânions. Cátions e ânions. Lembrem-se desses nomes e lembrem o que eles significam. Cátions significam íons positivos e ânions significam íons negativos. Os ânions significam que ele ganhou um elétron. Mas aí você vai falar para mim, não, mas eu não estou entendendo isso aqui. Se o íon é positivo, como que ele perdeu um elétron? Não era para ele ter ganhado um elétron?
isso geralmente fica na cabeça da gente, né? Porque, né, a gente é acostumado a, quando fala positivo, a gente associa a ganhar, né? Quando fala negativo, a gente associa a perder. Mas nesse caso, lembre que a gente está trabalhando com uma, uma parte da matéria que ela tem a sua carga fundamental como negativa. Então, quando a gente fala que ele perdeu um elétron, então ele perdeu uma carga negativa. Então ele ficou positivo, certo? E quando fala que ele ganhou um elétron, o elétron tem carga negativa. Então, se ele ganhou o elétron, ele ficou mais negativo do que ele já estava. Então, por isso é chamado de íons negativos, quando ele ganha um elétron, e íons positivos, quando ele perde um elétron. Nesse caso aqui nós temos exemplos de cátions e exemplos de ânions. No cátion nós podemos citar o átomo de sódio, né, que ele leva, quando ele pode ser em um estado aquoso, né, quando ele está misturado com a água, ele é encontrado nessa forma, Na mais 1. Esse mais 1 significa a denominação, é a simbologia de um íon. Então, quando ele fala mais 1, significa que ele é um cátion, porque ele tem uma carga positiva. E como a gente já viu, quando ele é um cátion, significa que ele perdeu um elétron. Então esse número aqui indica quantos elétrons ele perdeu. Então, podemos perceber que nesse elemento, o sódio, quando ele é encontrado na água em estado aquoso, ele perde um elétron, por isso ele fica com uma carga positiva. A mesma coisa acontece com o magnésio, só que no caso do magnésio, em vez de perder um elétron, ele perde 2 elétrons e fica com uma carga positiva mais 2. E esses aqui são os ânions. O Cl, ele também é um exemplo clássico de ânion, né? Tanto é que o sal de cozinha ele é formado pelo átomo de sódio e de cloro, né? NaCl, você já deve ter ouvido falar. Então, do mesmo jeito, quando ele tem esse íon aqui, quando ele tem uma simbologia assim negativa, significa que ele é um ânion, né? Então, podemos dizer que o cloro, quando está nesse estado aqui, ele é um ânion que perdeu um elétron. E aqui, só para mostrar para vocês, eu trouxe aqui uma molécula composta, né? Com composição de mais que um átomo, né? Então, podemos ver que essa molécula inteira aqui leva uma carga de menos 1. Então, essa molécula inteira ela não está na sua carga fundamental, porque se ela tivesse na sua carga fundamental, ela formaria um composto neutro, né? Seria NO3 e pronto, acabou. Só que não é bem assim que acontece. A carga geral dela, o saldo dela, né? O saldo de cargas dela é menos 1. Então ela é um ânion. Certo, gente? Agora vamos para um exercício aqui, bem rapidinho, só para fixar. Então, o que esses elementos são uns dos outros? Bom, vamos lá. Nessa letra A aqui, nós temos o Kr, ele apresenta massa atômica de 80 e número de prótons 36. E nós temos aqui outro tipo de Kr, né? E que apresenta massa 81 e número de prótons 36. Então, pessoal, como eu já disse, vamos primeiro aqui analisar a massa. Esse Kr aqui tem massa atômica igual a esse? Não, né? Um tem 80 e outro tem 81. Agora vamos para o número de prótons. Esse Kr tem a mesma quantidade de prótons que esse aqui? Sim, os dois têm 36 prótons no seu átomo. Então nós dizemos que eles são isótopos, porque eles têm o mesmo número de prótons, certo? Bom, letra B. O Br aqui, né, apresentado, ele tem massa de 81 e o Kr ele tem massa de 81. Os dois eles apresentam o mesmo número de massa, certo? Então eles são isóbaros.
vamos ver aqui o número de prótons, né? Um tem 35 e o outro tem 36, então eles não poderiam ser isótopos. Então eles são isóbaros mesmo número de massa, né? Agora aqui, letra C. Esse Br aqui tem 80 de número de massa e 35 prótons. E esse Kr tem 81 de massa e 36 prótons. Tá, mas agora eu estou vendo aqui que nenhum nem outro é igual, né? 80, 81, 35 e 36. E aí? E aí que a gente vai para as continhas, né? Lembrem daquela fórmula que eu passei para vocês. Número de massa, a massa é igual ao número de prótons mais número de nêutrons. Então vamos lá. Número de massa menos número de prótons vai dar o número de nêutrons aqui. Então, o número de nêutrons desse Br aqui é 45. Agora o próximo aqui. Nós temos 81 de massa menos 36 prótons, que vai dar 45 nêutrons nesse átomo de Kr aqui. Então, nós dizemos que os dois são isótonos, pois eles apresentam o mesmo número de nêutrons. Certo, galera? Então, muito obrigado por assistirem esse vídeo. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal.